Olá, nós somos as alunas Alice, Emily, Mariane, Tainá e Tami e vamos apresentar sobre o protocolo para a prevenção de lesão por pressão, instituído dentro das 6 metas internacionais de segurança do paciente. Para começar, você sabe o que é lesão por pressão? De acordo com o Ministério da Saúde, temos as seguintes definições: a úlcera por pressão, atualmente conhecida como lesão por pressão, é a lesão localizada da pele, geralmente localizada sob uma proeminência óssea, resultante da pressão ou da combinação entre pressão e cisalhamento, causado pela fricção. Já o cisalhamento é a deformação que sofre um corpo quando sujeito à ação de forças cortantes. E o estadiamento da lesão por pressão é a maneira que utilizamos para classificar a lesão de acordo com seus estágios. Uma das consequências mais comuns resultante da longa permanência em hospitais é o aparecimento de alterações de pele. E essa incidência aumenta com a combinação de fatores de risco, como a idade avançada e a restrição ao leito. As lesões por pressão têm sido alvo de grande preocupação para os serviços de saúde, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para os pacientes e seus familiares, quanto para o próprio sistema de saúde, com prolongamento de internações, risco de infecções e aumento de custos. As recomendações e as medidas de cuidados para a prevenção das lesões devem ser aplicadas a todos os indivíduos, e as intervenções devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado desses pacientes. A maioria dos casos de lesão por pressão podem ser evitadas por meio da identificação dos pacientes em risco e da implantação de estratégias de prevenção. Dessa forma, vamos conhecer então as 6 etapas essenciais de estratégia para a prevenção da lesão por pressão. A primeira etapa consiste na avaliação de úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes, devendo apresentar dois componentes: a avaliação de risco de desenvolvimento de úlcera por pressão e a avaliação da pele para detectar a existência de UPP ou lesões de pele já instaladas. A pronta identificação de pacientes em risco para desenvolvimento de úlcera por pressão, por meio da utilização de ferramenta válida, permite a adoção imediata de medidas preventivas. A avaliação de risco deve contemplar os seguintes fatores: mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional, incluindo desidratação. A escala de Braden é a ferramenta mais amplamente utilizada dentre as várias disponíveis. Em casos de pacientes pediátricos, deve-se utilizar uma ferramenta apropriada, como, por exemplo, a escala de Braden. Já a segunda etapa consiste na reavaliação diária de risco de desenvolvimento de úlcera por pressão de todos os pacientes internados. A complexidade e a gravidade dos pacientes internados resultam na necessidade de reavaliação diária do potencial e do risco de desenvolvimento de úlcera por pressão, permitindo aos profissionais de saúde ajustar suas estratégias de prevenção conforme as necessidades do paciente. O grau de risco, conforme especificado em várias ferramentas, permite que os profissionais implantem estratégias individualizadas para os pacientes. Todo paciente deverá ser avaliado sistematicamente na admissão. Essa avaliação deve levar em consideração as fragilidades, vulnerabilidades e fatores de risco para o desenvolvimento de alterações de pele, devendo ser utilizadas escalas preditivas com elevado grau de confiabilidade e especificidade. A avaliação de risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão deverá ser executada através da escala de Braden para pacientes com mais de 5 anos. Já para crianças de 1 a 5 anos, deve-se utilizar a escala de Braden-Kilde. As escalas de Braden e Braden-Kilde caracterizam pacientes sem risco, com risco baixo, moderado, alto ou muito alto para desenvolver úlcera por pressão. A classificação de risco é feita através de pontuação, ou seja, quanto maior o número de pontos, menor é a classificação de risco para a ocorrência dessa lesão. As escalas preditivas são, entretanto, um parâmetro que deve ser utilizado em associação à avaliação clínica do enfermeiro.
Assim, qualquer que seja o score alcançado na escala, a avaliação clínica deve ser superior perante a existência de fatores de risco para úlcera por pressão e de comorbidades inerentes ao desenvolvimento dessa lesão cutânea. Um plano de cuidados específicos para a prevenção de alterações cutâneas, portanto, deve ser implementado. A avaliação e a prescrição de cuidados com a pele é uma atribuição do enfermeiro, sendo que a participação da equipe multiprofissional na prevenção das alterações é fundamental na contribuição para a prescrição e o planejamento dos cuidados com o paciente em risco. Poderão ser necessárias ajustes nutricionais, intervenções para auxiliar a mobilização ou mobilidade dos pacientes, entre outras medidas. A partir da etapa 3, as medidas preventivas para úlcera por pressão descritas a seguir devem ser instituídas pelo enfermeiro após a identificação dos fatores preditivos para o risco por meio de cuidados essenciais com a pele para a manutenção da integridade cutânea. Etapa 3. Inspeção diária da pele. Pacientes que apresentam risco de desenvolvimento de lesão por pressão necessitam de inspeção diária de toda a superfície cutânea, da cabeça aos pés. Em geral, esses pacientes estão hospitalizados e podem apresentar uma deterioração da integridade da pele muito rápida, em questão de horas. E, em virtude dessa rápida mudança de fator de risco, a inspeção diária é fundamental e deve ser dada atenção especial a áreas de alto risco para desenvolvimento da lesão por pressão. Durante a admissão ou a readmissão desses pacientes, tem que se examinar a pele do paciente cuidadosamente para identificar as alterações de integridade cutânea e se já há úlceras presentes. Etapa 4. Sabemos que uma pele úmida é mais vulnerável e propícia ao desenvolvimento de lesões cutâneas e tende a se romper mais facilmente. Com intervalos regulares ou se houver sujidade, devemos fazer a limpeza da pele com algum agente que não irrite a pele. Quando essa pele tem contato com umidade decorrente à incontinência, transpiração e exudato, é recomendável fazer uso de fraldas e absorventes. Etapa 5. Otimização da nutrição e da hidratação. A avaliação de pacientes com possível risco de desenvolvimento de lesão por pressão deve incluir a revisão de fatores nutricionais e de hidratação. Pacientes com déficit nutricional ou de desidratação podem apresentar uma probabilidade de 2 vezes maior de lesões cutâneas. Vamos conhecer os procedimentos operacionais de nutrição para evitar a lesão por pressão. Deve-se, então, notificar todos os indivíduos em risco nutricional ou em risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Deve-se também avaliar e comunicar à equipe médica sobre a presença de sinais clínicos de desnutrição, como, por exemplo, edema, perda de peso, inapetência, desidratação e entre outros. E, por fim, a equipe de saúde irá avaliar em conjunto a necessidade de instituir as medidas específicas nutricionais para a prevenção da lesão por pressão. Etapa 6. Minimizar a pressão. A redistribuição da pressão, especialmente sobre as proeminências ósseas, é a preocupação principal. Pacientes com mobilidade limitada apresentam risco maior de desenvolvimento de lesão por pressão. Por isso, deve-se sempre reposicionar o paciente com o uso de superfícies de apoio, como, por exemplo, travesseiros e coxins, para reduzir o risco do desenvolvimento de lesão. Além disso, pacientes submetidos à anestesia por período prolongado geralmente apresentam risco aumentado do desenvolvimento de lesão. Portanto, todos esses pacientes devem receber avaliação de risco de pele. Olá, eu sou a Tami e eu vou falar um pouquinho sobre o estadiamento de úlceras por pressão. Então, o estágio 1 é caracterizado como eritema não branqueável. A pele está intacta, com rubor não branqueável numa área localizada, normalmente sobre uma proeminência óssea. A área pode estar dolorida, endurecida, mole, mais quente ou mais fria, comparativamente ao tecido adjacente. O estágio 1 pode ser difícil de identificar indivíduos com tom de pele mais escuro e pode ser um indicativo de pessoas em risco. Aqui algumas imagens, a pele ainda está íntegra.
O estágio 2 é a perda parcial da espessura da pele. Então, há a perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial rasa com leito vermelho, rosa, sem esfacelo. Apresenta-se com uma úlcera brilhante ou seca, sem crosta ou equimose. As características desse estágio não devem ser confundidas com outros tipos de lesão, como queimadura por abrasão, maceração ou escoriações. Aqui algumas imagens, já atinge a derme. O estágio 3 é a perda total da espessura da pele. Então, há a perda total da espessura tecidual, o tecido adiposo subcutâneo pode ser visível, mas não estão expostos ossos, tendões ou músculos. Pode estar presente algum tipo de tecido desvitalizado, como a fibrina úmida, e a profundidade de uma úlcera do estágio 3 varia de acordo com a localização anatômica. Zonas com tecido adiposo abundante podem desenvolver úlceras por pressão no estágio 3 extremamente profundas. E aqui algumas imagens do tecido adiposo presente. Estágio 4, perda total da espessura dos tecidos. Nesse estágio, a perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões ou músculos. O tecido desvitalizado, fibrina úmida ou tecido necrótico podem estar presentes. A profundidade de uma úlcera por pressão no estágio 4 varia de acordo com a localização anatômica. Aqui a imagem, já presente os outros tecidos mais profundos. Úlcera não classificável ou perda total da espessura dos tecidos. A perda total da espessura dos tecidos na qual a profundidade atual da úlcera está bloqueada pela presença de tecido necrótico. Até que seja removido o tecido necrótico suficiente para expor a base da ferida, a verdadeira profundidade não pode ser determinada. É, no entanto, uma úlcera de estágio 3 ou 4. E aqui a imagem, o tecido necrótico. Suspeita de lesão nos tecidos profundos. Então, nesse tipo de lesão, há uma área vermelha escura ou púrpura localizada em pele intacta e descorada ou flectena preenchida com sangue provocados por danos no tecido mole, subjacente pela pressão ou força de torção. A evolução pode incluir uma flectena de espessura fina sobre o leito de uma ferida escura. A sua evolução pode ser rápida, expondo a outras camadas de tecidos adicionais, mesmo com tratamento adequado. E aqui as imagens de suspeita nos tecidos profundos. Oi, meu nome é Alice, eu vou falar sobre a etapa 6 do protocolo, que é a minimizando a pressão. Todos os esforços devem ser feitos para redistribuir a pressão sobre a pele, seja pelo reposicionamento a cada 2 horas ou pela utilização de superfícies de redistribuição de pressão. Como esses pacientes que têm risco de úlcera por pressão têm a pele mais sensível, você tem que ter muito cuidado nesse reposicionamento e muito cuidado com a fricção no leito, principalmente. Algumas estratégias de prevenção são a mudança de decúbito e reposicionamento, geralmente a cada 2 horas que a gente faz, as medidas preventivas para fricção e cisalhamento, e alguma delas são a elevação da cabeceira a no máximo 30 graus, ou estimular o paciente a movimentar-se na cama, é muito importante. Tem alguns lugares que colocam placas ao redor da cama para o paciente lembrar de se mexer. Uso de materiais curativos para proteger proeminência ósseas, principalmente no caso de úlceras por pressão, é muito importante esses curativos. E os materiais e equipamentos para redistribuição de pressão. Principalmente no hospital, a gente vê a utilização daqueles colchões de espuma, ao invés dos colchões hospitalares padrão, no caso desses pacientes que têm um risco mais elevado. Algumas medidas preventivas para a úlcera por pressão conforme a classificação de risco. Essa classificação de risco ela é feita na escala Braden, principalmente é relacionada ao risco do paciente desenvolver ou não essas lesões. Temos o risco baixo e algumas das medidas preventivas para esses pacientes seria o cronograma de mudança de decúbito, a otimização de mobilização, proteção de calcanhar, manejo de umidade, nutrição, fricção e cisalhamento, bem como o uso de superfícies de redistribuição de pressão.
Para os pacientes de risco moderado, continuar as intervenções do risco baixo, a mudança de decúbito com posicionamento a 30 graus. Para o risco alto, você continua as intervenções para o risco moderado e faz as mudanças de decúbito frequentemente e aí faz também a utilização de coxins de espuma para facilitar a laterização a 30 graus. E para os pacientes com risco muito alto, continuar as intervenções do risco alto, utilização de superfície de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível, e manejo da dor. Para prevenir as lesões por pressão, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui.